Olá, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui com mais um momento da palavra revelada, a palavra de Deus, momento da palavra de Deus. E eu quero, desde já, cumprimentar você, a sua casa, a sua família, todos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Vamos nos preparar aqui para que nós possamos aqui aprendermos sobre a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que o povo erra, nós erramos por falta de conhecer a palavra de Deus, né? Então, quando nós meditamos, quando nós procuramos estudar, procuramos conhecer a palavra de Deus e mergulhar no conhecimento, né, das coisas que há de vir, daquilo que se refere às coisas espirituais, é muito bom. Já peço a você que fique conosco até o final desse vídeo. Deixa Deus falar ao seu coração. Deixa a palavra de Deus te tocar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e fique conosco até o final desse vídeo em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Aqui, irmãos, essa palavra, ela nos fala sobre a ascensão de Cristo, né? A subida de Jesus, e fala sobre a descida do Espírito Santo de Deus. E muito está se falando, né, sobre avivamento, né? E o que será o avivamento, né? Vamos aprender aqui com a palavra de Deus o que será o avivamento, por que eu tenho que ter o avivamento, porque o avivamento é importante na minha vida, porque que o crente, o servo de Deus, ele precisa ser avivado, ter o Espírito Santo dentro dele. Vamos lá? Atos capítulo 1, versículo 8, irmãos. Nos conta então sobre a ascensão de Cristo. A Bíblia nos conta que estavam ali reunidos no Monte das Oliveiras, e os discípulos perguntaram ao mestre quando seria o tempo da restauração do reino de Israel. O Senhor então respondeu que não competia a eles, aos discípulos, né? Não competia a eles conhecer os tempos e as épocas que Deus reservou. Jesus estava dizendo para eles, olha, não cabe a vocês conhecer sobre esse assunto, né? Sobre o que vocês estão perguntando. E Jesus então disse, não compete a vocês conhecer o tempo e a época que Deus ele vai trazer o avivamento, ele vai reservar para o seu povo, né? E porque era de exclusividade de Deus, era um assunto que só cabia a Deus saber e a Deus entender o momento que seria, que competia a Deus saber o momento que seria a descida do Espírito Santo. Pois bem, a Bíblia diz assim, irmãos, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pois bem, irmãos, aqui nós vemos que Jesus repete, ele nos conta aqui as promessas que está escrito em Mateus 28, 18, lá em Marcos 16, 14 também está escrito, Lucas 24, 44, vai anotando aí. E no livro de João também, capítulo 20, versículo 21. Então, irmãos, nós vamos aqui no primeiro assunto. Eu peço a você que tenha, em nome de Jesus, temor a Deus. Tenha reverência a Deus, escute
essa palavra, vamos aprender juntos a palavra de Deus. Eu não estou aqui, irmãos, trazendo vídeos sobre a minha vida pessoal, sobre acontecimentos e fatos históricos e etc e tal. Não, eu estou aqui e quando eu trago para vocês aqui um estudo, eu estou aqui falando sobre a palavra revelada. É o momento da palavra de Deus sendo revelada ao seu coração, ao meu coração. E nós aprendemos, porque a Bíblia vai nos dizer que a fé ela vem mediante a nós ouvirmos. Ouvirmos o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos, né, a palavra de Deus, a fé é alimentada. A fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então, eu não acho interessante, né, embora eu não estou aqui para criticar ninguém, quem abre live, quem grava vídeo, quem usa suas redes sociais, né? A rede é particular, ela é intransferível, né? Particular de cada pessoa, é como um documento, né? É muito pessoal, mas o meu interesse, né? O meu chamado é ensinar. Deus me chamou como pastor, né? Para ensinar. E as minhas mensagens, que não são minhas, na verdade, é o modo de dizer, as mensagens de Deus que eu prego, que eu anuncio, Deus me deu uma direção, uma maneira peculiar, diferente, porque as minhas pregações, elas são como ensinamentos, né? Há pessoas que Deus usa, né, com um poder muito elevado, violento, né, com poder vamos dizer assim, agressivo, né? Com uma autoridade assim muito grande, com uma intrepidez violenta, e há outras pessoas que Deus usa como uma maneira de ensino. A Bíblia diz que Deus chamou uns para ser pastores, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para serem doutores, né? Outros para serem, né, evangelistas. Então são 5 ministérios que a Bíblia ela revela para nós. Embora muitos pastores, teólogos, há muitas pessoas que acham que existe mais de 5 ministérios, mas eu, como conhecedor da Bíblia, como servo de Cristo, e o pouco, né, eu não digo tudo, porque mesmo que eu tenha feito teologia, mesmo que eu tenha feito cursos bíblicos preparatórios, nós não vamos ter, irmãos, todo o conhecimento, não. Há coisas que Deus revela para os seus santos escolhidos, para os seus pequeninos, quando nós buscamos a Ele o conhecimento, buscamos dele o entender, o compreender da palavra de Deus. Então, segundo o que eu aprendi de Deus, segundo a palavra da revelação de Deus, são 5 ministérios, né? Alguns foram chamados para pastores, outros para mestres, outros doutores, né? Outros evangelistas, outros apóstolos. Então, algumas pessoas então são chamadas para dar ali o ensinamento, né? Então, o que Deus me entregou, a maneira que Ele me escolheu, me chamou, eu não gosto de imitar ninguém, não gosto, sabe, irmãos, de tentar pegar palavras e replicá-las aqui numa mensagem que eu vou trazer para vocês. Não. Eu gosto de pegar sempre uma palavra, talvez, é claro que muitas pessoas pregam a mesma palavra que eu estou pregando, mas, como eu disse, de uma maneira diferente. Cada um é usado de uma forma diferente, né? Então, nós vamos aprender aqui essa palavra revelada, que é o poder do Espírito Santo. O que nós acabamos de ler. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e em toda os confins da terra. Então, veja bem, irmãos, o primeiro ponto aqui para nós entendermos essa mensagem. Há uma série de termos para nós entendermos o que é poder. O que é poder? A Bíblia fala no Novo Testamento, Lucas, ele empregou dinamismo,
ele foi dinâmico ao ensinar. Como eu disse, cada um ele ensina de uma maneira, cada um ele passa o ensinamento, a mensagem revelada de Deus, a pregação do evangelho de uma maneira. Então nós podemos ver em Atos 1:8 que o Senhor disse: vocês vão receber um poder que vai vir sobre vocês. Um poder sobre vocês. Ele disse: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quer dizer, vamos aprender aqui. Se o Espírito Santo ele não desceu dentro de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, essa pessoa, tecnicamente, ela não tem o poder de Deus. Ainda que ela foi batizada nas águas, ainda que ela foi para a igreja, ainda que ela foi para o Evangelho, ainda que ela aceitou Jesus e está servindo a Deus em uma igreja. Mas, segundo aquilo que nós aprendemos, o Senhor Jesus disse que uma pessoa só receberia poder de Deus quando o Espírito Santo descesse sobre elas. Amém? Então vamos entender isso aqui. Ele diz: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele entra dentro de uma pessoa, essa pessoa é capacitada, ela é preenchida com o poder de Deus, e ali ela tem agora o poder de Deus para fazer aquilo que Jesus fazia, né? Curar os enfermos, expulsar os demônios, né? Libertar os cativos, oprimidos, pregar a palavra da verdade com autoridade, visitar os presos, os órfãos, as viúvas, né? Visitar aquelas pessoas doentes, os enfermos, e ali, com o poder do Espírito Santo revestido dentro dessa pessoa que recebeu o poder do Espírito Santo, ela está apta, ela está capaz para poder ir e fazer a obra de Deus. Mas aqui, irmãos, muitas pessoas não entendem que nem todos estão preparados para fazer. Né? Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, né, a todos sobre o arrependimento, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós, irmãos, que somos salvos em Cristo, que aceitamos Jesus, que vivemos uma novidade de vida, que entregamos a nossa vida para Jesus, né, que largamos o pecado para trás, né, que pedimos perdão, que nos arrependemos e não vivemos mais na prática do erro, do engano, do pecado, da mentira, e temos uma nova vida com Jesus, servimos a Deus em espírito e verdade, nós temos por obrigação e por um chamado, porque se hoje nós recebemos a palavra da salvação, estamos libertos em Cristo e somos servos de Deus hoje, porque essa palavra que é o Evangelho, e a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, se esse Evangelho chegou até a nós, até a mim, até a você, é porque um dia nós ouvimos falar, alguém pregou para nós. Então, vamos separar as coisas aqui para você entender. Então, se você é servo de Cristo, você não está impedido de pregar, de anunciar, se você tem, é claro, o conhecimento da palavra, daquilo que você vai ensinar, vai pregar. Tudo tem que ter um preparo, né, irmãos? Ninguém vai pregar despreparado, ensinar despreparado, sem ter o conhecimento daquilo que vai ensinar. Amém? Então, vocês veem aqui que os discípulos ainda não estavam capacitados, eles estavam ali reunidos com Jesus. A gente percebe no texto que a gente leu que os discípulos, então, eles perguntaram para Jesus quando seria o tempo da restauração, quando seria o tempo que viria, né? A restauração, o avivamento, o poder sobre eles. E o Senhor Jesus respondeu para eles assim: não compete a vocês conhecer os tempos e a época, tempos e épocas que o Pai, que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Então os discípulos queriam saber. Então, até aquele momento, os discípulos não tinham ainda, irmãos, sido preparados, revestidos, eles não tinham ainda o Espírito Santo de Deus
para irem pregar, para irem expulsar os demônios, para fazerem os milagres que Jesus fazia. Porque Jesus diz na sua palavra que se nós crermos, faríamos as obras que ele fez e ainda maiores nós faríamos. Então, os sinais seguirão aos que creem, né? Mas, olha o que Jesus promete. Antes, até aqui, os discípulos queriam saber qual seria o tempo que eles seriam enviados, qual seria o momento que eles estariam preparados para fazer a obra de Deus. E aqui Jesus responde. Jesus promete para eles, ainda não. Vocês estão sendo preparados. Ainda não. Mas uma promessa eu faço para vocês. Olha o que Jesus falou. Jesus disse assim, o que está escrito, né? Em Atos 1:8. Mas vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Jesus então estava prometendo para eles, vocês vão receber autoridade, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quando eu subir para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele vai revestir vocês, vai capacitar, vai encher vocês de poder para pregar, para ensinar, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, né? Para anunciar o reino de Deus, para fazer os milagres, prodígios e maravilhas. Amém, irmãos? Está dando para entender até aqui? Então, olha só o que muitas pessoas hoje não entendem, é isso. Nem todos estão preparados. Quantos pastores, irmãos, não estão preparados e vai, irmãos, para uma missão, para uma certa missão, sem estar preparado. E quando nós não estamos preparados para algo, irmãos, nós sofremos. Né? Nós sofremos. Então, quando Deus nos dá autoridade, quando Deus nos dá um entendimento, e aqui nesse livro de Atos 1:8, nesse texto, nessa palavra revelada, o Senhor estava ensinando e dizendo para os discípulos, olha, por enquanto vocês estão sendo preparados, vocês vão ser enviados, mas uma coisa eu quero prometer para vocês, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão o quê? Minhas testemunhas, ele está dizendo. Minhas testemunhas. Vocês vão fazer milagres, vocês vão curar os enfermos, vão ressuscitar os mortos, vão expulsar os demônios. Vocês vão fazer milagres quando forem revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Então os irmãos percebem aqui que há uma necessidade do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus, da serva de Deus, receber o Espírito Santo em sua vida. E talvez você pergunte, pastor, mas quando eu aceito Jesus, automaticamente eu já recebo o Espírito Santo. Sim, irmãos, você recebe, é claro, a presença do Espírito Santo, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A presença, mas não necessariamente o poder, irmãos. Os irmãos veem que os discípulos, eles serviam Jesus, andavam com Jesus, eles viam com os olhos deles Jesus fazendo milagres, mas eles estavam sendo preparados para que quando viesse um poder superior, né, um avivamento, um poder glorioso, um revestimento do alto, eles seriam capacitados e estariam prontos para fazer as obras de Jesus. Então aqui, irmãos, não tem que inventar, nós não temos que tirar e nem diminuir. Então, chega um momento na vida de um homem, de uma mulher, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, que ele precisa ser revestido pelo Espírito Santo, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. Há crentes que estão na igreja há anos e não foram revestidos por esse poder, não foram batizados por esse poder. E aí, irmãos, infelizmente, segundo a revelação bíblica, não é o pastor que está dizendo, segundo a revelação bíblica, se o Espírito Santo não te revestir do poder dele, você não vai estar apto, mesmo que você tenha todo o conhecimento, teologia, todo ensinamento, sabe? Toda a teoria, toda o estudo, né?
até o estudo teológico, bíblico, se o Espírito Santo não estiver em você, se você não for revestido com a autoridade, com o batismo do poder do Espírito Santo, você não vai estar apto para fazer as obras do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, vamos aqui continuar para você entender. Quando o Espírito Santo foi derramado, irmãos, por ocasião do Pentecoste, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Está escrito em Atos 4:33. Então, quando o Espírito Santo, a partir do momento que ele foi derramado, o Espírito Santo, então, ele foi derramado por ocasião do quê? Do Pentecoste. Pentecoste, poder de Deus. Então, quando o poder desceu, o Pentecoste aconteceu. Os apóstolos, os discípulos, eles foram revestidos. A Bíblia diz que estavam todos reunidos ali no pátio, né, irmãos? E ali a Bíblia fala que eles começaram a orar, a buscar a Deus, e Jesus deu a orientação: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que Jesus estava dizendo? Fiquem aqui, não façam nada até que o Espírito Santo desça, até que o Pentecoste aconteça, até que do alto o poder venha sobre vocês e vocês estejam capacitados e preparados para irem fazer a obra em todos os confins da terra. Amém? Então, irmãos, o Espírito Santo ele foi derramado sobre os discípulos, sobre os apóstolos, com grande poder. E a Bíblia diz que depois desse Pentecoste, desse poder que o Espírito Santo derramou sobre os discípulos, sobre os apóstolos ali, irmãos, a Bíblia nos conta o quê? Que com grande poder eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. Ou seja, com grande poder e autoridade, eles tinham agora o poder e autoridade para anunciar, para falar da ressurreição de Jesus. E ainda, a Bíblia fala que Estevão, cheio de graça de Deus, cheio do poder de Deus, né? O apóstolo Estevão, ele fazia prodígios, milagres e grandes sinais. Está escrito em Atos, capítulo 6, versículo 8. Então veja bem, quando o Espírito Santo de Deus ele desce, ele batiza uma pessoa, e essa pessoa é revestida, né, como disse em Atos 1:8, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aqui você veja que o Espírito Santo desce. Então, Estevão, ele recebe o Pentecoste, o poder, e ele começa então a fazer milagres, fazer prodígios em nome do Senhor Jesus, e grandes sinais ele fazia. Por quê? Porque o Espírito de Deus é que nos capacita, meu irmão, para fazermos os milagres em nome do Senhor Jesus. Amém? E a Bíblia também conta, nós temos também, irmãos, a declaração de Pedro, a declaração de Pedro na casa de Cornélio, a respeito de Jesus, que Deus ungiu, né? Pedro, então, declara ali na casa de Cornélio que Deus, então, unja ele com o Espírito Santo e com poder. Está escrito em Atos, capítulo 10, verso 38. Então, os irmãos entende que sem o Espírito Santo, sem o Pentecoste, sem o avivamento, sem o poder, irmãos, nós não podemos fazer nada. Uma pessoa despreparada, sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus, ela não pode fazer milagres, ela não pode fazer prodígios. Aliás, não somos nós que fazemos, né? Deus é que faz através de nós. Só para deixar bem claro aqui, para ninguém me chamar de herege, né? Não estou pregando heresia nenhuma. Para ninguém me chamar de, esse irmão está falando heresia, está falando besteira. Não, eu estou dentro da Bíblia, irmãos. Estou dentro da Bíblia. Eu não prego, eu não trago estudo bíblico sem a orientação da palavra. Eu prego o que está escrito aqui e a revelação, o Espírito Santo, ele traz a nós. Então, ninguém, irmãos, ninguém, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adolescente,